Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.c/darkuspodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkus. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de nos dar estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Visões de um crime. Comecei a perder a visão logo no início da adolescência por conta de uma doença, que passou de gerações em gerações a algumas pessoas da nossa família. Demorou muito tempo até que finalmente, após alguns anos, recebi a notícia que iria fazer a tão esperada cirurgia de córnea. Fiquei muito feliz, porque iria enxergar as coisas perfeitamente. Eu já não conseguia distinguir o rosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão mais novo, nem o rosto da minha namorada, eu sei como tá. Mesmo com problemas de visão, ela sempre estava comigo, ajudando e apoiando de todas as formas possíveis. No hospital, alguns minutos antes de começar a cirurgia, o médico falou que o homem que ia doar seus olhos tem quase a mesma idade que eu. O doutor não falou nada além disso, então foi realizado um ato cirúrgico. Acordei depois de um pesadelo. Um sonho estranho no qual vi um homem sendo espancado brutalmente. Chamei a minha namorada e ela me abraçou. Depois de algumas horas, o médico tirou as ataduras do meu rosto. Pude ver, mesmo de forma embaçada, algumas coisas ao meu redor. Logo depois de algumas semanas, minha visão estava perfeita. Comecei a estudar e trabalhar para me sentir independente. A união com minha namorada foi ficando mais séria a ponto de querer me juntar a ela. Mas tinha algo estranho acontecendo, era um tipo de visão. Não eram sonhos. Eram visões de um homem e uma mulher. Às vezes, tenho a mesma visão dele, sendo agredido e morto. Acordo nessas horas e meus olhos começam a queimar. Quando isso acontece, dói, como se houvesse 2 facas enfiadas em meu rosto. Depois de alguns meses com a minha nova vida, não parava de pesquisar para tentar saber quem era a pessoa que me trouxe a visão de volta. Pelo tempo que estava enxergando, logo aprendi a mexer na internet e consegui identificar o homem do qual eu tinha recebido o transplante. De acordo com as informações da internet, nos dados de doadores da cidade, o doador mora a alguns quilômetros da minha casa. Queria muito visitar sua casa. Saí com o carro da minha namorada, que fazia um tempo que ela não dirigia por algum motivo. Cheguei até a casa. Pensei em bater a porta para falar com alguém, mas fiquei apenas observando, pois faltou coragem. Quando estava saindo, uma velha senhora olhou para mim e eu olhei de volta para ela. A vovó disse que reconheceu meu olhar. Ela perguntou se eu queria alguma coisa, mas respondi que não, que apenas estava de passagem. Ela continuou falando sobre os meus olhos. Eu disse que tinha feito uma cirurgia de transplante e queria dar um oi para um dos familiares do rapaz, de quem tinha recebido meus olhos. A velha mulher deu um sorriso e disse que se tratava do seu neto, o qual ela criava como um filho e que foi assassinado. Eu não queria incomodar nem reviver feridas passadas da velha, mas ela parecia querer conversar, então fiquei escutando. A vovó disse que antes de morrer, seu neto era apaixonado por uma garota e planejava casar, mas uma noite ela foi vítima infeliz de um acidente, deixando seu namorado louco, sem conseguir trabalhar nem continuar vivendo em paz sem a amada. Segundo suas palavras, o pior foi que a pessoa que atropelou a namorada do seu neto não prestou socorro. Ela morreu afogada numa poça d'água, que se formava naquela noite horrível de tempestade. A velha ainda disse que seu neto passou a viver em bares, arrumando brigas, e numa dessas brigas acabou sendo espancado até a morte. Fiquei chocado com as palavras, pois tinha muitas visões de uma pessoa sendo agredida. Acho que se tratava do jovem do qual eu recebi o transplante de córnea. Perguntei se os responsáveis foram presos. A senhora disse que não, pois eram afiliados de gangsters da região. Um grupo de 5 jovens com pais perigosos. Ninguém se metia a enfrentá-los, nem mesmo a polícia. Saí do lugar pálido e angustiado. Um olhar de choque se fez em meu rosto, pois eram informações demais em um só dia. E uma tragédia enorme, envolvendo alguém que fora responsável pela minha visão. Estava voltando do meu trabalho. É sábado, dia 29 de dezembro,
Logo o ano vai acabar e eu vou poder assistir os fogos de artifício, explodindo para um ano feliz a mim e a minha família. Parei o carro em um posto de gasolina para abastecer. Estava distraído esperando o tanque ficar completo, quando vejo alguns rapazes passeando com garrafas, vestidos como verdadeiros arruaceiros, um grupo de gangue. Nesse momento, meus braços começaram a tremer e eu já não conseguia mais mexer o meu corpo. Comecei a ficar com frio e meus olhos foram ardendo, doendo o suficiente para que os fechasse. Tive uma visão. Vi aqueles garotos espancando um outro alguém até a morte. Era o alguém com quem ficava sonhando algumas noites atrás. Nesse momento, tive a consciência de que os meus pesadelos se tornaram reais. Os meus olhos não param de doer. Depois que o tanque do carro finalmente encheu, encostei em uma garagem pública, com a cabeça no banco do carro, e eu apaguei. Despertei com meu corpo doendo em várias partes, a minha mente girando como uma labirintite. Uma vontade de vomitar fica rondando minha barriga e eu estou sentado no chão, banhado de sangue. Aos poucos minha visão vai deixando de ficar embaçada e noto corpos brutalmente assassinados. São aqueles rapazes. Pelo visto, eles foram espancados e esfaqueados. Há uma faca próxima aos meus pés. Saio do local e consigo entrar no meu carro. Mesmo banhado de sangue, ninguém me notou. Volto para minha casa e algumas horas depois recebo a notícia de que um grupo de jovens da região foi aniquilado em uma carnificina. Até o momento, a polícia trata tudo como uma briga de grupos rivais. Após essa morte, passou um certo tempo. Eu casei com a minha namorada, que disse até que estava pronta para ter um filho. Nós estávamos muito felizes. Em um momento no qual estávamos conversando e falando sobre nossas vidas, ela disse que queria me contar um segredo. Um segredo que guardou de mim. Então, começou a falar que uma certa noite estava chovendo muito. Ela queria muito chegar em casa. Num momento de distração, porém, atropelou uma mulher que atravessou a pista. O namorado dela foi morto meses depois, vítima de um espancamento. Quando eu escutei essas palavras, os meus braços começaram a tremer. E eu comecei a suar. Minha visão foi escurecendo. Os meus olhos não paravam de arder. Até que tudo ficou escuro.